Senhor Jesus, bom dia. Que a graça do Deus bondoso, misericordioso esteja sobre a sua vida nessa manhã. Eu me lembro, sim, desse encontro em Belo Horizonte com o pastor Itamar, porque o pastor Itamar, ele é um homem muito marcante. E uma das características que eu vejo na vida desse irmão é que ele é extremamente generoso e misericordioso. E quando você encontra com ele, você nunca se esquece disso. E eu fico feliz que, de alguma maneira, o Senhor tenha usado a minha vida, porque certamente Ele tem feito isso através da sua vida na minha vida. Eu encontrei com o Itamar umas 6 vezes. E todas as vezes que eu encontrei com o reverendo Itamar, eu fui muito bem tratado, muito abençoado. Existem pessoas que têm o dom de te fazer sentir melhor do que você estava e, sobretudo, maior. E o pastor Itamar é uma dessas pessoas. E eu quero agradecer, meu irmão, pela oportunidade de estar aqui com vocês nessa manhã. Eu tive, se eu não estou enganado, 3 vezes aqui na igreja, 2 com o reverendo Ailton e a terceira com o reverendo Itamar, num culto também de ceia, numa manhã de domingo. E eu me lembro que nessa manhã de domingo, algumas pessoas me perguntaram: pastor, o que a gente tem que fazer para que a Missão Vida esteja aqui na Bahia? E Deus, na sua maravilhosa graça, abriu as portas e nós começamos um trabalho ali em Camaçari. Uma área de 40 mil metros quadrados, que nos foi doada por um irmão da Igreja Batista da Vilas do Atlântico. E nós começamos há exatamente 1 ano e 4 meses o trabalho. E hoje nós já temos 22 mendigos em processo de recuperação, e alguns, inclusive, que já foram recuperados, que têm se sentido chamados por Deus para se preparar para o ministério. Nos últimos 4 anos, a Missão Vida serviu mais de 1.800.000 refeições nas suas várias unidades. Nos últimos 4 anos, nós tivemos a alegria de ver 107 mendigos se formando para obreiro, para missionário e para pastor. E muitos desses têm servido a Deus não só no Brasil, mas em muitos outros lugares. Hoje nós temos 127 missionários em tempo integral, entre pastores, obreiros, médicos, dentistas, psicólogos, jornalistas, enfim, é uma equipe grande. E desses 127 missionários, nós temos 40 que foram mendigos, que viveram nas ruas. E há muitos deles que foram enviados daqui da Bahia. A sede, como disse o reverendo Itamar, fica em Anápolis, e nós, nos últimos anos, começamos a extensão do trabalho em vários lugares. Inclusive, nesse ano de 2011, nós iniciamos um núcleo da Missão Vida no Rio de Janeiro. A mendicância certamente é um problema grave que nós enfrentamos. E como o texto que nós lemos nessa manhã mostra que também esse era um problema dos dias de Jesus. Mas Jesus lidou muito bem com os mendigos que cruzaram o seu caminho. Será que nós, como crentes, temos lidado tão bem? Eu queria compartilhar com vocês o Evangelho de Marcos, capítulo de número 6, versículo 34. Marcos 6, verso 34. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque era como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. Em declinado a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: é deserto este lugar, e já é avançada a hora. Despede-os para que, passando pelos campos, ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Porém, ele lhes respondeu: dai-lhe vós mesmos de comer. Disseram-lhe: iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? E ele lhes disse: quantos pães tendes? E de ver. E sabendo, eles responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhe ordenou que todos se assentassem em grupo sobre a relva verde, e o fizeram repartindo-se em grupo de 100 em 100 e de 50 em 50. Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, deu aos seus discípulos, para que distribuíssem,
e por todos repartiu também os 2 peixes. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pão e de peixe. Os que comeram dos pães eram 5.000 homens. Vamos orar, meus irmãos? Deus, nós viemos a esse lugar porque aqui temos encontrado o Senhor, porque aqui temos ouvido a Tua palavra, porque aqui temos tido o privilégio de adorar e bendizer o Teu nome. E nós oramos no nome poderoso e precioso de Jesus, suplicando que nessa hora o Senhor libere sobre nós a Tua bondade, a Tua misericórdia, a Tua graça. Libera sobre nós, ó Deus, os Teus pensamentos. Alcança, Senhor, a nossa vida por meio da Tua palavra. No nome de Jesus, abençoa, Senhor, o Teu servo. Unge os meus lábios, a minha mente. Me dá, ó Deus, todas as condições para que eu possa proclamar a Tua palavra. Não na minha sabedoria, não na minha força, mas por meio do Teu Espírito Santo, que convence, que abençoa e que fala ao nosso coração. É a oração que eu te faço no nome de Jesus. Amém. É muito interessante os encontros de Jesus. Eu não sei se você já parou para estudar os encontros de Jesus, mas ninguém passa pela vida de Jesus sem que seja profundamente impactado. Alguns o recebem, alguns se tornam servos e outra gente nunca mais ouve falar sobre eles, como é o caso do jovem rico, mas todos eles são profundamente tocados pelo Senhor. A Bíblia diz que Jesus vai para um lugar deserto, e ali, quando ele chega, talvez com o intuito de ter um tempo de descanso, de refrigério com seus discípulos, ao desembarcar, ele percebe que já havia uma grande multidão. E algo que me chama muita atenção, o texto diz que Jesus, vendo a grande multidão, ele compadeceu-se dela. Se Jesus, que era Deus, precisou ver aquelas pessoas que estavam ali, que eram pessoas que pareciam, que eram pessoas como ovelhas que não têm pastor, ou seja, pessoas que viviam à margem, pessoas que não conseguiam entender o propósito do Pai. E a Bíblia diz que ele é tomado desse sentimento. Esse é o sentimento que faz com que a gente faça coisas que nós jamais faríamos se não fosse pela bondade e pela misericórdia de Deus. Eu nasci numa família de classe média alta. Eu tive o privilégio de estudar em boas escolas, tive o privilégio de crescer numa família muito bem estruturada. Eu nunca fui alcoólatra, eu nunca fui drogado, eu nunca fui ladrão, nunca passei, graças a Deus, por uma cadeia. Mas a graça de Deus tem sido tão intensa na minha vida, que desde os 13 anos eu tenho percebido a presença dessas pessoas no meu caminho. E a razão por que eu tenho percebido é porque um dia eu tive um encontro com Jesus Cristo. E esse encontro mudou para sempre a minha vida. Eu quero confessar para vocês que eu não gosto de mendigos, eu não gosto de alcoólatra, eu não gosto de drogados. Eu gosto mesmo de Jesus, querido. E por amor a Jesus, o amor de Jesus por mim foi tão grande que ele me constrange a amar essas pessoas. O amor de Jesus tem que te levar a ter atitudes que você jamais teria de si mesmo, por si mesmo. Mas por causa desse amor, nós fazemos muitas vezes coisas que nós jamais seríamos capazes de fazer. O que é que tem você, meu irmão, minha irmã, feito de extraordinário, que tem marcado a vida das pessoas? Se você deixasse de existir hoje, será que você faria diferença? A Bíblia diz que Jesus começa a ensinar, e os sermões de Jesus eram longos. Jesus não tinha tempo para começar e nem terminar as reuniões. E ele começa a pregar com autoridade, com graça. As pessoas ouvem atentamente, mas de repente é chegado o final do dia, e os discípulos vão a Jesus e dão a Jesus uma ordem, uma sugestão. E essa sugestão é uma sugestão extremamente perturbadora, mas também de bom senso. Eles dizem a Jesus: Jesus, despede, termina essa reunião e manda esse povo para casa. Porque o Senhor sabe que o lugar é deserto, a hora já é avançada, e muita gente com fome é sinônimo de problema. Então manda as pessoas voltarem para suas casas. Mas a Bíblia diz que Jesus não atende, embora fosse uma sugestão de bom senso. Uma sugestão que deveria ser
observada. Jesus olha e dá uma contra-ordem. Jesus olha e diz: não é necessário despedi-los, dai-lhe vós mesmos de comer. Irmãos, qual seria a intenção de Jesus em dar essa ordem aos seus discípulos? Será que Jesus queria que eles se sentissem, quem sabe, derrotados, frustrados diante daquela ordem? Será que Jesus queria desanimá-los? Eu creio que não. Mas certamente o Senhor tinha um objetivo em dar essa ordem àqueles que caminhavam com ele. Eram 12 homens. E agora Jesus olha e diz a eles: dai-lhe vós mesmos de comer. Nós temos uma tendência humana de querer nos livrar dos problemas, sobretudo daqueles problemas que não são nossos. Quando alguém estende a mão no sinal e te pede uma moeda, te pede um dinheiro, você muitas vezes dá, não é porque você é uma pessoa misericordiosa, generosa, você dá para ficar livre daquela pessoa. Quando alguém te incomoda pedindo alguma coisa, você sempre pensa em ficar livre. Quando você entra num restaurante, quando você entra numa lanchonete, às vezes a gente, para ficar livre, a gente atende o pedido. Mas Jesus diz aos discípulos: não despede, não manda que eles voltem. Pensem numa solução. Irmãos, a solução para a salvação dessas pessoas e de tantas outras que caminham a passo largo para o inferno passa pela igreja. Vocês acham que o presidente da República, vocês acham que o governador da Bahia vai resolver os problemas de uma forma efetiva? Obrigado, meu irmão. Certamente não. Os problemas desses que estão padecendo, eles vão ser resolvidos a partir da igreja. As pessoas só mudam de maneira visível, de maneira que todo mundo percebe, quando elas conhecem a Cristo como Salvador. Eu sou assistente social, sou servidor público, e muitas vezes, em palestras que eu faço, eu ouço alguns colegas, alguns assistentes sociais, prefeitos, secretários de ação social, que me perguntam: pastor, por que o trabalho de vocês tem tantos resultados e nós já tentamos fazer isso aqui no município, na nossa cidade, e não conseguimos? O segredo é Jesus, querido. Jesus muda a vida das pessoas. E Jesus não muda apenas a maneira das pessoas vestirem, Jesus muda o coração. E quando o coração dessas pessoas é atingido pelo poder do Evangelho, não só a sua vida é transformada, mas quase sempre a vida da sua família. Jesus dá essa ordem. Quais seriam, ou qual seria o objetivo de Jesus? Eu quero compartilhar com você 3 razões, 3 objetivos que Jesus tinha naquela ordem, naquele mandamento que ele deu aos seus discípulos. Primeiro, Jesus queria conscientizá-los da sua responsabilidade. Muitas vezes pessoas ligam para a Missão Vida pedindo ajuda para algum mendigo. Muitos pastores ligam pedindo que a gente acolha alguém. E às vezes ele é até enfático em dizer: olha, pastor, eu senti assim uma pena muito grande. Por favor, vem aqui na porta do meu comércio, da minha loja. Há uma pessoa vivendo aqui. E a gente diz: meu irmão, traz essa pessoa até a missão. E ele diz: você está brincando comigo? Você acha que eu vou colocar essa pessoa no meu carro e levar até aí? Eu tenho um carro novo, eu não vou fazer isso. O Senhor nos diz nessa manhã que nós somos responsáveis. Nós preferimos muitas vezes, à semelhança do avestruz, fechar os nossos olhos. Esquecemos que nós somos parte da solução de Deus para aqueles que estão padecendo. Então, o primeiro objetivo de Jesus era conscientizá-los da sua responsabilidade. Quando nós temos bem claro isso no nosso coração, nós não cruzamos os nossos braços, mas nós tomamos atitudes concretas para que a vida dessas pessoas sejam mudadas. Mas Jesus tinha um segundo objetivo. Qual era o segundo objetivo de Jesus? Era que eles confiassem a sua disponibilidade. A Bíblia diz que eles foram andar, verificar, eles já sabiam, aliás, o que tinha disponível. E eles encontraram ali um menino. E eu gosto muito de pensar nesse menino saindo de casa. Talvez dizendo para sua mãe: mãe, eu conheci Jesus algumas semanas atrás.
E eu fiquei impressionado com as coisas que Jesus fala. Só que Jesus demora muito, eu queria muito que a senhora preparasse um lanchezinho para me levar para esse encontro com Jesus. E acho que esse menino era um mineiro, porque agora ele vai preparado para o encontro. Eu me lembro que às vezes eu ia para Caldas Novas com a minha mãe, que nasceu em Minas Gerais, e ela preparava assim uma garrafinha de café, alguns pão de queijo, colocava ali naquela tapuér. E eu dizia, mamãe, mas para que isso? A viagem são 2 horas apenas. Ela dizia, e se acontece algum imprevisto? Então eu vou preparada para essa viagem. Então o menino vai para o encontro. Penso que era um adolescente, porque era muita comida para alguém, para uma pessoa só. Estava naquela idade de crescimento, muita comida, 5 pães e 2 peixes. Mas a mensagem de Jesus era tão interessante que já era fim de tarde, o menino não tinha tocado no lanche. E eu ouso dizer que se o menino não estivesse ali, o milagre não teria acontecido. Jesus faz milagre, sim, mas ele faz milagre a partir daquilo que ele encontra. E se você é discípulo de Jesus, querido, você tem nas mãos pelo menos 5 pães e 2 peixes. Nenhum discípulo deixou de receber algo para que fosse usado para a glória de Deus. Talvez seja o seu talento. Talvez você tenha uma voz bonita como o presbítero Daniel. Talvez você tenha facilidade em tocar um instrumento. Quem sabe você faz artesanato muito bem, cozinha maravilhosamente bem. Todos nós temos talentos e nós precisamos usar isso para a glória de Deus. Segundo objetivo de Jesus, que eles confiassem a sua disponibilidade. E Jesus faz o milagre. E muitas pessoas são alimentadas. Muitas pessoas têm a sua fome totalmente saciada, eliminada. E eu posso imaginar que não era só pão e peixe, porque Jesus não faz nada pela metade, ele faz sempre além das nossas melhores expectativas. Mas Jesus tinha um terceiro objetivo. Qual seria? Jesus queria levá-los a avaliar a sua impossibilidade. Irmãos, vamos ser bem honestos. O que são 5 pães e 2 peixes para alimentar uma multidão tão grande? A Bíblia diz que eram 5.000 homens. Toda reunião que tem 5.000 homens tem mais de 5.000 mulheres. Toda reunião que tem 5.000 homens, 5.000 mulheres, tem mais de 5.000 crianças. Só os homens eram contados nesses dias, as mulheres e crianças não. E agora Jesus dá essa ordem a 12 discípulos, dai-lhe vós mesmos de comer. Jesus queria levá-los a avaliar a sua impossibilidade. O que é a igreja presbiteriana da Bahia, diante dos desafios dessa cidade, onde milhões de pessoas vivem, onde milhares de pessoas estão na linha da pobreza, onde mais de 5.000 homens, mulheres e crianças moram nas ruas de Salvador e da grande Salvador. O que somos nós diante desse desafio, querido? A Madre Teresa de Calcutá, uma mulher que viveu e recebeu o Prêmio Nobel da Paz em 1977, ela conta uma história muito interessante, ou uma jornalista conta uma história muito interessante num dos seus livros, uma das suas biografias. E essa biografia tem essa história que aconteceu há muitos anos atrás, quando ela iniciou o seu trabalho lá na Índia. Ela voltava de uma viagem missionária, e quando voltava dessa viagem, ela foi entrevistada por um jornalista que perguntou: Madre, a senhora tem andado pelo mundo inteiro fazendo campanha para construir um hospital aqui na Índia? Um hospital para quantas pessoas? E ela disse: para 60. E aquele jovem, inexperiente jornalista olhou e disse: Madre, a senhora não tem dificuldade de sair para pedir dinheiro para construir um hospital para 60 pessoas? O que são 60 pessoas diante da necessidade da Índia? Quantas pessoas morrem todos os dias por falta de médico, de remédio? E ela calmamente olhou nos olhos daquele jornalista e diz: realmente é muito poucas pessoas. Mas o importante é que eu estou fazendo a vontade de Deus. Eu não sei quantas pessoas eu sou capaz de alimentar, de ajudar. Certamente é um grãozinho
numa praia muito grande. Certamente é uma gota no oceano, mas o importante é que eu tenho lutado para fazer a vontade de Deus. Quando Jesus nos leva a olhar para dentro de nós mesmos, nós vamos chegar à conclusão de que nós não podemos. E se você chega a essa conclusão, você está pronto para ser usado por Jesus. Quando você olha para dentro de si mesmo e acha que você é sábio demais, capaz demais, que você é importante demais para se envolver com os necessitados, com as prostitutas, com os homossexuais, com os mendigos, com os pobres, com os ricos que moram em condomínios fechados, nas coberturas dos prédios. Quando você se acha muito capaz, querido, você não vai ser usado por Jesus. Mas quando você começa a olhar para dentro de si e reconhece o quanto pecador você é, o quão miserável você está pronto para começar a ser usado pelo Senhor. E esse é o mistério de Deus, irmãos. Deus precisa levar-nos a fim de nós mesmos, para que nós possamos compreender o seu propósito. E quando conseguimos compreender o seu propósito, Ele, na sua bondade e misericórdia, nos usa para o louvor da sua glória, apesar de nós. Porque nós não temos absolutamente nada para oferecer ao Senhor. Eu vejo alguns irmãos que oram e dizem: Senhor, eu quero estar aos pés da cruz. Senhor, eu quero estar atrás da cruz. Senhor, eu gostaria de estar ao lado da cruz. Irmãos, não é nem aos pés, nem ao lado, nem muito menos atrás. Nós devemos estar na cruz. Nós devemos crucificar o nosso eu, crucificar os nossos desejos juntamente com Jesus. Não mais eu vivo, mas agora Cristo vive em mim, para que Jesus seja exaltado. O crente não tem vontade própria. A vontade do servo é satisfazer o seu Senhor. E se nós não trabalharmos o nosso coração para isso, nós nunca vamos ser instrumento úteis na mão de Deus. Deus não tem outras mãos que não sejam as nossas. Deus não tem outra mente que não seja a sua, querido. Quando Deus deseja abençoar alguém, Ele vai usar a sua mão. Ele vai fazer de você um instrumento. Todos nós temos 5 pães e 2 peixes. E nós precisamos colocar isso a serviço de Deus. O que é que você tem feito pelo reino? Como você tem vivido, querido? Quantas pessoas você conhece que têm vida abundante, conforme a palavra de Deus nos promete? Eu conheço muito poucas pessoas. Mas eu não conheço nenhuma pessoa que tem vida abundante, que não tem passado perto, estendido a mão, curado as feridas, se interessado de maneira concreta pelas pessoas. Nós somos, por natureza, egoístas. Nós vivemos para nós mesmos. Nós pensamos muito em nós e esquecemos o verdadeiro sentido da vida. Eu não gosto de mendigos. Eu gosto de Jesus. Eu gosto de hotel 5 estrelas. Eu gosto de ir para a Europa, para os Estados Unidos. Nesses últimos 25 anos eu tive a oportunidade de pregar em 41 países do mundo. E muitos deles na Europa, na América do Norte, Canadá, Estados Unidos. E eu gosto do melhor, querido. Gosto de trocar de carro a cada 2, 3 anos. Se eu pudesse, eu voaria sempre na primeira classe. Eu gosto de roupas boas, eu gosto de bons restaurantes. Mas a vida não é só isso, irmãos. A vida é muito mais do que isso. E se nós queremos ser servos inúteis, nós precisamos fazer aquilo que Deus nos chama a fazer. Deus confiou a você uma porção. Deus confiou a você um ministério, uma terra para que seja conquistada. E ai de nós, se nós não entendermos o seu plano e o seu propósito. Curva a sua cabeça, no nome de Jesus. Deus de toda a graça e de toda a misericórdia, eu quero orar pela minha vida e pela vida da minha família nessa manhã, dos meus filhos, da minha mulher, e pedir que o Senhor trabalhe o nosso coração, o coração da minha família, para que nós sejamos servos que entendem o seu chamado, servos que se colocam à disposição do teu reino. E eu peço também a Deus pela vida dos meus irmãos,
pessoas, ó Deus, como eu, que muitas vezes é egoísta, muitas vezes são egoístas pensando apenas em si mesmo. Eu oro para que o Senhor nos dê um novo coração, um coração de carne, um coração sensível, para que nós sejamos instrumento nas suas mãos. No nome de Jesus, ó Pai, não permita que o nosso coração, que é enganoso, venha tirar a semente que foi plantada nessa manhã, mas que nós possamos parar e pensar seriamente em algo que podemos fazer, algo concreto, que possa de alguma maneira demonstrar o teu amor, a tua misericórdia, a tua bondade, para com tantos que vivem à margem da sociedade, pessoas que vivem de forma desgraçadamente infeliz, e que conhecendo o Senhor certamente serão melhores, mais felizes, mais abençoados e, sobretudo, herdarão o reino dos céus juntamente com todos nós. A história que ouvimos da tua palavra nessa manhã nos desafia. Ó Deus, tem compaixão da nossa vida. Que nós não sejamos como aquele rico que desprezava o pobre, aquele rico que pensava somente em si mesmo, aquele rico que teve grandes oportunidades de mudar de atitude e de vida, mas não aproveitou essas oportunidades. Que nós possamos, ó Deus, viver o dia de hoje intensamente, para a honra, para a glória e louvor do teu nome, no nome de Jesus. Amém. A Missão Vida, ela vive de contribuição. Nós não somos uma igreja, nós somos uma missão interdenominacional. Eu sou membro da Igreja Presbiteriana Central de Anápolis há 24 anos. Viajo muito, mas sempre que estou em Anápolis eu estou por lá. Às vezes eu viajo todos os finais de semana, mas é a minha igreja que eu amo, sou missionário da igreja, o que é um privilégio. Temos pessoas da Igreja Batista, Metodista, Assembleia de Deus que trabalham na missão. Todos nós somos voluntários, todos nós da diretoria do conselho, mas há um custo, e esse custo tem sido mantido 100% pela Igreja Evangélica Brasileira. Não recebemos dinheiro do exterior, não recebemos dinheiro do governo, mas temos, através da igreja, sido sustentados. E a razão por que eu vim essa manhã estar com os irmãos foi para despertar você para o trabalho do Senhor, mas também para que você nos ajude. Passa perto. Você pode se tornar um colaborador mensalmente. O valor mínimo é R$15. É um lanche que você vai deixar de tomar uma vez por mês, né? Você não vai ficar mais pobre porque ajudou a Missão Vida. Eu não gostaria que você desse o seu dízimo e nem tampouco que você parasse, suspendesse algum compromisso que você tem com a sua igreja para nos ajudar. Mas se você pode, inclui a Missão Vida no seu orçamento. Deus tem usado esse trabalho. O lema da Missão Vida é SSS. Não é o que você está pensando aí, sentado, satisfeito e salvo. É sopa, sabão e salvação. E o seu dinheiro vai ser muito bem usado para que o Evangelho alcance essas pessoas. Eu gostaria que a gente visse o filme, depois eu preciso só de 1 minuto, reverendo Itamar, para encerrar a minha participação nessa manhã. Por favor, querido.